Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Sempre é um privilégio da parte do Senhor e uma alegria que é difícil explicar. Ver os irmãos e poder cultuar a Deus juntos. É bênção dobrada do Senhor. Enquanto participávamos do culto, eu, vez ou outra, dou uma olhada na transmissão para ver se está ocorrendo tudo bem. Sempre fico muito preocupado para saber se estamos conseguindo transmitir. Sempre vejo mensagens de irmãos que de alguma forma ou de outra estão impedidos de estar conosco. E sempre agradecendo a Deus pelo privilégio de estar assistindo pela transmissão. Mas os irmãos sabem, e eu sei também, que a transmissão não pode substituir esse momento aqui que nós estamos fazendo. É uma coisa muito diferente, esse ambiente onde Deus se faz presente entre nós. Onde nós podemos ouvir os irmãos cantando, onde nós podemos juntos exaltar ao Senhor, onde nós podemos verdadeiramente adorar ao Senhor em comunidade, como um só, porque somos um só em Cristo. E dentro dessas bênçãos do culto está o ensino da palavra, e é por isso que vamos meditar nela nesse instante. Eu quero convidar você a abrir o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos retomar nossa série. Na semana passada nós paramos um pouquinho para dar algumas instruções à igreja sobre a nossa relação com as autoridades. Espero que os irmãos tenham sido edificados pelo Senhor. E hoje nós vamos voltar ao livro de Atos, dessa vez o capítulo 22, versículo 30. Atos 22, 30. Até o capítulo 23, verso 11. Atos, capítulo 22, versículo 30, ao capítulo 23, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vindo até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas essas palavras, começou uma grande discussão entre os fariseus e saduceus. E o sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Esse chiado é do microfone, né, Rodrigo? Está sem esponja, né? Vou tirar o microfone. Vou usar esse aqui, acho que é melhor.
Ó Deus maravilhoso, Senhor bendito, Tua palavra foi lida e nós estamos diante de Ti, ó Santo Espírito de Deus. Tu que habitas em nós e que habitas no meio do Teu povo. Rogamos que nesse instante fales conosco, por meio da Tua santa palavra, revelada aos Teus, que hoje, essa noite, é revelada a Tua igreja também. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, eu não sei como é o caso de vocês, mas eu gosto muito de filmes que trabalham o tribunal, que tem aquela discussão dos tribunais, toda aquela tensão entre o advogado e o promotor, e fica aquela briga de argumentação. E uma das coisas mais interessantes nesses filmes de tribunal americano, eu não sei como é o tribunal brasileiro, porque eu nunca estive em um, mas o americano, pelo menos, como é retratado nos filmes, é que a habilidade argumentativa, seja do advogado ou do promotor, está em desestabilizar a testemunha. Os irmãos devem ter visto isso. Que seja a testemunha o acusado, seja a testemunha em defesa ou em favor daquele que está sendo acusado. Geralmente, o grande ponto do filme é quando, por alguma coisa, algum detalhe que é pego por causa de uma mentira, ou algum detalhe que não foi exatamente explicado, a testemunha fica desestabilizada. E ela grita, ela chora, ela perde ali a argumentação, e vocês já devem ter percebido que geralmente corta, né, a cena, tirando a câmera diante daquele que está falando, para os jurados, para ver a reação dos jurados. E geralmente a reação dos jurados é: não. Como se exatamente por estar desestabilizado, a pessoa estivesse ali falando alguma inverdade, falando alguma coisa errada. Queridos, o Evangelho, a igreja, vive em meio a um tribunal. Nós vivemos como se estivéssemos diante de pessoas que estão sempre dispostas a nos colocar em uma situação de prova, em uma situação em que somos apertados, para que de alguma maneira nós estejamos desestabilizados e por alguma falha nossa, nós terminemos por colocar o Evangelho em xeque. Isso é exatamente o que está sendo retratado aqui no texto que acabamos de ler. O apóstolo Paulo, como os irmãos devem lembrar, está em Jerusalém depois da sua terceira viagem. Finalmente, tendo terminado as 3 viagens importantes e que o apóstolo Paulo foi usado por Deus para proclamar o Evangelho aos gentios, agora está em Jerusalém a fim de se confraternizar com a igreja, a fim de levar uma oferta para a igreja de Jerusalém, que estava passando por necessidades, mas em meio a isso, ele é preso por causa dos judeus, que fazem uma grande confusão contra o apóstolo Paulo. E no meio dessa confusão em que ele é preso, ele estava sendo levado para levar uma surra, porque ele falou aos judeus em língua hebraica e os soldados não sabiam do que se tratava. Os irmãos viram isso em sermões anteriores. E então o apóstolo Paulo interroga aqueles que estão para levá-lo para ser surrado e pergunta se era legítimo que um cidadão romano fosse assim levado e condenado e também agredido. E é claro, isso gera temor por parte do comandante. Nós vimos isso no último sermão, quando o comandante se sente extremamente amedrontado porque descobre que Paulo é um cidadão romano de nascença. Portanto, alguém dentro da sociedade num status maior que o próprio comandante. E com esse temor, ele agora resolve levar o apóstolo Paulo para o sinédrio, para aqueles que dirigem, governam os judeus, pelo menos em termos religiosos. Lembre-se que os judeus também tinham um próprio rei, que, obviamente, esse rei estava subordinado ao Império Romano. E agora, é nesse instante que, mais uma vez, o apóstolo Paulo será interrogado. Na verdade, esse primeiro
este interrogatório no Sinédrio dá início a uma série de outros interrogatórios que nós vamos ver, quando o apóstolo Paulo, à semelhança de Jesus Cristo, estará diante do Sinédrio, estará diante do governador e estará diante do rei. Então, diante desses homens que são autoridades naquela região de Jerusalém, ele estará para ser julgado, para ser questionado e especialmente, não somente o apóstolo Paulo, mas especialmente aquilo que ele tem anunciado, o Evangelho. É por isso que nessa noite nós vamos verificar que o Evangelho está no banco dos réus. E mais do que isso, como nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos reagir diante dessa situação, desse fato de que, crentes no Senhor Jesus Cristo, estamos também sendo julgados pelo mundo. Os olhos dos ímpios estão diante de nós para verificar se aquilo que estamos anunciando realmente é a verdade. E como podemos nos portar diante dessas situações de tribunal, diante dessas situações de inquirição, diante dessas situações de aperto por parte da sociedade em que estamos inseridos? Em primeiro lugar, do versículo 30 ao versículo 5, nós vamos ver que a primeira reação que devemos ter é que somos chamados por Jesus Cristo para sermos gentis na maneira, mas enérgicos na ação. Essa expressão, gentil na maneira e enérgico na ação, é uma expressão que foi usada muito pelos teólogos da igreja medieval, mas também especialmente por um teólogo que particularmente eu gosto muito, chamado Cornelius Van Til. Esse pastor presbiteriano holandês-americano tinha o costume de ensinar aos seus alunos que quando nós estamos diante de situações nas quais nós precisamos explicar o Evangelho, em situações nas quais nós precisamos trazer algum tipo de razão à esperança que nós temos, nós precisamos primeiramente ser gentis. Mas isso não significa que não também devamos ser enérgicos e muitas vezes levantar acusações ou situações, especialmente diante do pecado que se levanta contra a verdade de Deus. E essa expressão, gentil na maneira e enérgico na ação, resume bem a reação do apóstolo Paulo. Eu quero que vocês verifiquem comigo exatamente isso, quando o apóstolo Paulo, versículo 1, olhando para o Sinédrio, diz o seguinte: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: veja bem, Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido. Como eu disse, o apóstolo Paulo foi levado ao Sinédrio e ele está diante desses homens que, pelo menos em termos religiosos, ali da religião judaica, têm autoridade sobre todos os judeus, inclusive sobre ele. Basta lembrar que, inclusive, um dos membros do Sinédrio, talvez um dos membros mais importantes do Sinédrio, Gamaliel, foi professor do próprio apóstolo Paulo. E aqui nós encontramos que Paulo se encontra de maneira muito harmoniosa e amorosa para com essas pessoas. Isso se deve especialmente, talvez, porque ele mesmo conhecesse aquelas pessoas, e aquelas pessoas conhecessem ele. Basta lembrar que alguns anos antes, ele foi enviado pelo sumo sacerdote, ele foi enviado pelo Sinédrio para perseguir a igreja, para ir ao encontro desses irmãos e levá-los à prisão. Mas agora é ele quem está sendo perseguido por eles. Então, ele primeiramente os chama de irmãos. Esse pronome, essa expressão, traz a ideia realmente que o apóstolo Paulo está diante de pessoas conhecidas e diante de pessoas que ele tem respeito. Ele diz: olha, vocês são meus irmãos. Nós comungamos, de uma certa forma, da mesma fé.
E ele vai tentar mostrar isso, inclusive. E não só isso, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês são meus irmãos e eu estou de consciência limpa diante de Deus e consequentemente, diante de vocês. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no final das contas é que o que eu tenho feito, o que eu tenho falado, o que eu tenho pregado, nada mais é do que a fé que eu sempre fui ensinado com vocês. Eu não estou dizendo nada novo, nada diferente, portanto minha consciência está limpa, porque eu não estou aqui como um agitador, eu não estou aqui como um revolucionário, eu não estou aqui como alguém que está querendo desordenar a sociedade, pelo contrário, eu venho de consciência limpa para trazer a palavra da esperança, e ele vai dizer a esperança da ressurreição. No entanto, esse começo inusitado, talvez muito harmonioso, muito bondoso por parte de Paulo, incomodou o sumo sacerdote Ananias. Ananias era um homem conhecido por ser corrupto. Nós temos o testemunho de Flávio Josefo, historiador judeu, que comenta a respeito do sumo sacerdote Ananias como um homem irado, um homem que facilmente saía das estribeiras, como também um homem que era corrupto, porque estava disposto a, por algum tipo de recurso financeiro, desonrar a Deus. Era um homem ímpio. Mas perceba, ele estava na mais alta hierarquia religiosa de Jerusalém, entre os judeus. O sumo sacerdote era aquele descendente de Arão, que dentre os descendentes de Arão, fora escolhido por meio de sorte, e ele presidia o grupo dos pastores ou dos sacerdotes que trabalhavam no templo. Então ele era um homem que estava sempre lidando com as coisas de Deus, mas era um homem conhecido por sua impiedade, por sua corrupção, por ser um homem mau. E aqui, nesse instante, ele ordena para aqueles que estavam próximos ao apóstolo Paulo, que o agridam, para que batam em sua boca. E essa agressão, queridos, não ficou em silêncio. É curioso pensar que Jesus ficou em silêncio. Fazemos aqui um contraste entre a resposta que Jesus fez quando foi agredido, apenas dizendo que o que estava sendo feito era contra a lei, ele disse isso. Mas agora o apóstolo Paulo, a semelhança de Jesus, também diz isso, mas não só isso. Ele roga uma maldição contra o sumo sacerdote. De maneira muito enérgica, ainda que de forma gentia, ou de forma gentil, ele diz, olha você, sua parede branqueada, Deus há de ferir você. A expressão parede branqueada é encontrada em algumas porções dos evangelhos, mas também no Antigo Testamento. E ela quer dizer, basicamente, aquilo que diz respeito ao próprio nome da nossa igreja. Isso é muito curioso. A casa caiada é uma casa que foi colocada cal, geralmente isso é feito para cobrir as imperfeições que foram feitas quando se colocou o tijolo, né, colocou lá o cimento e tudo mais. Você passa uma mão de cal, deixa tudo branquinho e geralmente você dá uma enganada nas imperfeições da parede. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso a respeito do sumo sacerdote. Você é uma parede branqueada, é uma parede caiada. Você é um hipócrita. Você é alguém que parece uma coisa, mas é outra. E é por isso que Deus vai julgar você. Deus vai ferir você. O que eu quero que os irmãos prestem bem atenção é que o apóstolo Paulo aqui não está tanto
como alguém destrambelhado, alguém irado, alguém que está pronto a falar algum palavrão, algum xingamento. Não é isso que ele está fazendo aqui. O apóstolo Paulo está simplesmente como um profeta, pronunciando as maldições devidas a um sacerdote ímpio. Então perceba que o ponto aqui não é que o apóstolo Paulo foi, de uma certa forma, desregulado, perdeu a razão, perdeu a razão, já está xingando, perdeu a razão. Não. O que Paulo está dizendo aqui é o que está nas Escrituras. O que ele está dizendo e chamando esse homem é simplesmente afirmar que, pela impiedade dele, especialmente porque, uma vez que ele estava ali para, pela lei, julgar o apóstolo Paulo, mas uma vez que ele, esbofeteando a Paulo, antes mesmo que pudesse ser ouvido, ele estaria contra a lei, esse homem é, sim, passível do juízo. O que nós aprendemos com essa expressão que Paulo usa, com essa dureza com que ele afirma contra o sumo sacerdote, é que nós, sem dúvida alguma, enquanto somos levados aos tribunais da sociedade, enquanto muitas vezes somos julgados pelas nossas ações, pelo aquilo que dizemos diante deste mundo tenebroso, nós não devemos nos acovardar diante de acusações dos ímpios. Nós não devemos simplesmente nos calar diante disso, mas devemos estar cientes daquilo que o próprio Deus já pronunciou a respeito daqueles que vêm contra a igreja. E se você esteve comigo hoje pela manhã, eu mencionei algo parecido com isso, só que o contrário. Eu disse que nós devemos tomar cuidado quando nós estamos irados contra acusações ao nosso respeito, a ponto de buscarmos a vingança pessoal. Porque nós não somos chamados a vingarmos a nós mesmos, antes a darmos a outra face. E a pergunta que nós fazemos é: por que o apóstolo Paulo não deu a outra face nesse momento? É porque nós precisamos de contexto, queridos. Há um risco muito grande quando nós pegamos certa porção das Escrituras, especialmente essas mais famosas, como por exemplo, dar a outra face, e nós atribuímos ela a qualquer contexto da nossa vida. Eu quero instruir os irmãos em amor aqui. Tome cuidado quando você lê as Sagradas Escrituras, porque o livro, a palavra de Deus, não é meramente um livro místico com o qual você abre em qualquer lugar, faz a leitura e diz: pronto, Deus falou comigo. Cuidado, porque você pode abrir uma maldição. Nós precisamos aprender a ler as Sagradas Escrituras, porque antes de ser apenas um livro divino, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, é também um livro humano, porque está carregado de contexto histórico, de gêneros literários. Ah, pastor, mas isso aí é para os estudiosos. Não, querido, porque você faz isso costumeiramente, só que você faz isso sem perceber, no dia a dia. Porque se eu chego para você e falo para você assim: ô meu irmão, está parecendo uma porta, sai daí, faz alguma coisa, você não vai achar que eu estou chamando você de uma porta de madeira. Você vai lembrar que eu estou fazendo uma analogia, uma comparação. Pronto, há muitas nas Sagradas Escrituras. E se nós não observarmos isso com cuidado, nós realmente vamos cair em alguns problemas quando interpretamos. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se nós observarmos a questão da outra face específica quando Jesus está falando, ele diz respeito exatamente ao problema da vingança pessoal. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, vai instruir a igreja aos Romanos, dizendo, e ele vai escrever essa carta um pouco depois dessas situações que estão acontecendo aqui com ele. Olha, não busque a sua própria justiça. Não busque a sua própria vingança. Por quê? Ao Senhor pertence a vingança. Romanos capítulo 12.
Agora, nós não somos chamados, à semelhança do apóstolo Paulo, a simplesmente nos calar quando a verdade de Deus está sendo vilipendiada, quando a verdade de Deus está sendo de alguma forma exposta à vergonha. Porque tudo que o apóstolo Paulo falou até então é que ele estava ali de consciência limpa e chamando aqueles que estavam ali de irmãos. Ele estava no seu pleno direito de falar. E, portanto, não como uma vingança própria e não como simplesmente buscando a sua própria justiça, mas sabendo que a lei estava em seu favor, o apóstolo Paulo testemunha do evangelho contra os ímpios. E aí está o ponto que eu quero que você guarde no seu coração. É que o evangelho, que significa boas novas, é boas novas para os que creem. Mas aqueles que não creem, não são boas novas. As más notícias também precisam ser ditas, como ele fez aqui. Dizendo, olha aqui, se você está contra a lei, Deus vai te ferir. Deus vai te julgar. Porque o seu pecado não passará impune diante de Deus. Esse discurso pode parecer muito duro, mas se nós não soubermos da profundidade do juízo por causa do pecado, jamais entenderemos o tamanho da graça por causa do perdão e do evangelho. É fundamental que estejamos dispostos, portanto, a verificar essas verdades do evangelho. A reação do Sinédrio é curiosa, porque aqueles que estavam ouvindo o apóstolo Paulo dizem, mas você está por acaso insultando o sumo sacerdote? Você estaria por acaso indo de encontro ao líder religioso dessa nação? E a resposta de Paulo, ela é irônica. Porque é difícil imaginar que ele não estivesse sabendo com quem ele falava. É difícil imaginar que ele, alguém que conhecia tanto da religião judaica, especialmente esteve com essas pessoas há tão pouco tempo, não soubesse que fora exatamente o sumo sacerdote que ordenara que ele fosse esbofeteado e também, portanto, a respeito dele que ele falava. Não. A reação do apóstolo Paulo é de perceber que se um sumo sacerdote se portasse como sumo sacerdote, ele não teria feito o que ele fez. Veja o versículo 5. Paulo respondeu, eu não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote. Não consegui perceber isso diante das suas ações. Porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Ora, o apóstolo Paulo sabia que estaria entrando em uma situação, ele mesmo, de juízo, se estivesse falando mal de uma autoridade, agindo corretamente, segundo a lei de Deus. Ele sabia disso. Mas ele sabe também que aqueles maus pastores, aqueles maus líderes, também são julgados pelo Senhor. É por isso que, ironicamente, ele diz, olha, as atitudes desse sumo sacerdote não estabelecem, não me permitem perceber como um sumo sacerdote. De uma certa forma, o apóstolo Paulo está dizendo, esse aí não é o sumo sacerdote. No entanto, há alguma coisa curiosa que eu queria deixar para os irmãos antes que passássemos para o próximo ponto. É que, uma vez que o apóstolo Paulo se preocupa, enquanto fala do sumo sacerdote, de que não deve falar contra as autoridades do povo, talvez nós devemos também pensar isso a nosso respeito. O cuidado que devemos ter quando falamos das autoridades, sejam elas autoridades religiosas, sejam elas ou eclesiásticas, sejam elas autoridades do Estado, civis. Cuidado, irmãos, cuidado com muita zombaria, especialmente nesse tempo de eleição. O reverendo Rodrigo acabou de orar por isso. São tempos tristes, e que muitas vezes nós usamos as redes sociais como esgoto. Cuidado com seus dedos. Se Jesus tivesse dito o que disse em nossos dias,
ele não simplesmente teria dito que a boca fala o que está cheio o coração, mas ele diria que os dedos digitam do que está cheio o coração. E isso é verdade. Tome cuidado com o que você escreve, tome cuidado com o que você fala, a respeito de quem você fala. Porque, como vimos na semana passada, não há autoridade que não tenha sido antes estabelecida pelo próprio Deus. Tome cuidado quando você fala também aqui dos líderes da sua igreja, os diáconos, os presbíteros. Eu sei que isso me inclui e fica parecendo que eu estou fazendo algum tipo aqui de autojustiça. Eu não estou fazendo isso. Eu estou apenas respeitando o texto que está falando sobre o assunto. Se dependesse de mim, eu não falaria sobre isso. Mas como o texto está falando, tome cuidado, irmãos. Cuidado com a rapidez com que muitas vezes nós julgamos. E busque se informar mais em situações que você pareça confuso com alguma coisa que o conselho possa fazer. Eu me lembro que quando nós mudamos aqui o layout, alguns presbíteros chegaram para mim e falaram assim: pastor, tem um pessoal falando, mas esse pastor novo já chegou, já veio mudando aqui o layout. Já tirou. Não sabe eles, né? Mas desde o ano passado que isso já estava, né? Já tinha sido feito orçamento, já tinha sido feito projeto. Eu já cheguei, já estava pronto, né, irmã Carla? Quando eu cheguei aqui já estava assim. Então, queridos, tome cuidado, às vezes a gente se apressa um pouco, né? E não sabe, os irmãos, do tanto de polia que havia aqui. Eu e o Rodrigo, quando a gente começava a pregar aqui, a gente pregava orando, porque se caísse na parte vazada e assim não batesse na gente. Então, queridos, é isso, né? A Escritura nos dá esse parâmetro e nós precisamos tomar esse devido cuidado. Mas sigamos aqui o texto. A nossa próxima reação diante desse mundo que está colocando o Evangelho no banco dos réus é que nós devemos ter palavras certas na hora certa. Então, a primeira, para os irmãos não esquecerem, gentil na maneira, enérgico na ação. A segunda, palavras certas na hora certa. O apóstolo Paulo agora olha para a audiência que está diante dos seus olhos, e é muito curiosa a estratégia dele, porque ele conhece muito bem quem está na sua frente. Ele sabe que na frente dele estão dois partidos que são antagônicos, que são inimigos, os fariseus e os saduceus. Havia no Sinédrio uma maioria de saduceus. O partido dos saduceus era um partido mais ligado à política, geralmente associado inclusive a um sumo sacerdote. Mas havia uma peculiaridade teológica nos saduceus. Eles só consideravam como Sagradas Escrituras o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E por causa disso, eles não acreditavam na ressurreição. E nem tampouco acreditavam que anjos ou espíritos pudessem aparecer para pessoas, porque isso não era alguma coisa que eles acreditavam que acontecesse. Mesmo que o Pentateuco, uma hora ou outra, pareça dizer isso, eles negavam para aqueles tempos. Por outro lado, havia uma minoria barulhenta chamada de fariseus. E os irmãos vão lembrar que, pelo menos nos evangelhos, os fariseus são o grupo mais antagônico, é o grupo mais antagônico contra Jesus, porque eles são aquele povo da lei. Eles são aquele povo que conhece as Sagradas Escrituras. A maioria dos escribas eram fariseus, então os escribas eram pessoas especialistas na lei, eram pessoas que se preocupavam em ensinar, e inclusive copiar os manuscritos. E havia todo um detalhamento. Um escriba, para ser um escriba, ele precisava estudar muito. Mas esses fariseus, diferente dos saduceus, acreditavam na ressurreição, como também acreditavam em anjos, nos espíritos. E Paulo conhecia muito bem essa realidade, porque ele era um fariseu. Ele mesmo diz: eu sou fariseu. Isso é muito curioso, porque ele não diz: eu era fariseu. Ele poderia ter dito isso. Mas ele considera que, como um fariseu, crer no Senhor Jesus Cristo era a coisa mais natural. Porque uma vez que o fariseu está apegado às Sagradas Escrituras, amava o Antigo Testamento, é claro que ele vai amar também aquele que cumpriu o Antigo Testamento, que é o Messias esperado, Jesus Cristo.
Ele passa a dizer: meus irmãos, eu sou um fariseu, e o que está acontecendo aqui nada mais é do que as pessoas estão me perseguindo por causa da esperança da ressurreição. Palavra certa na hora certa, porque ele usou exatamente as palavras que causariam uma grande confusão entre esses dois partidos, e é exatamente o que passa a acontecer. Fariseus e saduceus começam a lutar naquele momento, a briga parece que esquentou bastante, porque depois nós vamos ver que o comandante se preocupa, porque o apóstolo Paulo parece que vai ser despedaçado entre aqueles homens. Talvez alguém tenha pego ele pelo colarinho, outro já estava pegando ele pelas costas, e a briga já ia começar, e o comandante salva Paulo daquele momento. Mas o ponto é que Paulo não está simplesmente, e eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, usando uma retórica, um discurso, uma estratégia para provocar uma confusão. Isso não é o ponto dele. Ele está falando a verdade. Realmente, ele está sendo perseguido por causa da ressurreição. Isso é um ponto muito interessante, queridos, porque talvez seja alguma coisa que nós falemos pouco. Porque realmente nós pregamos muito sobre a morte de Cristo. Nós falamos muito sobre o sacrifício de Jesus, mas nem sempre nós estamos enfatizando a ressurreição. E se os irmãos estão percebendo bem, no livro de Atos dos Apóstolos, a ressurreição é uma ênfase no testemunho do Evangelho. Basta lembrarmos de Atos 17, quando o apóstolo Paulo está diante do povo de Atenas, entre os gregos, e ele fala da ressurreição para aqueles homens, e eles ficam agoniados com o que está acontecendo. Como assim ressurreição? O que esse tagarela está falando aí? E agora, mais uma vez, ele traz o tema da ressurreição. Porque o tema da ressurreição é algo extremamente importante. Se você for até 1 Coríntios capítulo 15, você vai observar um capítulo todo dedicado a uma argumentação em benefício da ressurreição corporal, física de Jesus Cristo. E por que isso é importante, queridos? Porque mortos não ressuscitam. Vocês já viram mortos ressuscitando? Não. Mortos não ressuscitam. Mas se Jesus é o Messias, se Ele é o Deus encarnado, se Ele é o verdadeiro Cristo esperado, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que o apóstolo Paulo está ali. Então, a verdade da ressurreição era algo escandaloso para os saduceus, ainda que não para os fariseus. E aqui mais um detalhe curioso. Às vezes, os amigos vêm dos lugares mais inusitados, não é mesmo? Às vezes, pessoas cooperam com a igreja, cooperam com o evangelho, de lugares mais inusitados. E se você ouviu o sermão pela manhã do presbítero Reginaldo, viu que Deus estava usando um rei pagão, um rei persa, Artaxerxes, para levar a reconstrução de Jerusalém, do templo, dando toda a estrutura cultica do povo de Deus. E Deus faz isso. Veja, os fariseus não eram homens crentes em Jesus Cristo. Mas quando o apóstolo Paulo anunciou que o problema estava na crença da ressurreição, e eles criam nisso, eles sabiam que era direito do apóstolo Paulo defender isso, e que não havia problema algum nele defender essa verdade. É interessante a forma como sabiamente o apóstolo Paulo anuncia e testemunha do evangelho com as palavras certas para aquelas pessoas certas. Nós precisamos ter essa sabedoria. Situações inusitadas ocorrem conosco. E nós precisamos ter essa perspicácia, né? essa velocidade aí na argumentação, em que muitas vezes somos apertados, e nós podemos dizer assim, com sabedoria, diante daqueles que estão nos ouvindo, conhecendo aquelas pessoas que nos ouvem, a respeito da esperança do Evangelho, da esperança da ressurreição.
Talvez amanhã seja você, o apóstolo Paulo. Talvez amanhã seja você numa festa de família, em que talvez aquele tio meio folgado, aquele que diz, para ver ou para comer, ele aproveita uma piadinha ou outra e diga assim, você é crente, né? Me fala uma coisa. Me diz uma coisa aqui. Você precisa ter conhecimento da palavra para responder. Eu me recordo, alguns anos atrás, estava numa festa de aniversário de um familiar, e havia um casal de homossexuais, que era muito amigo desse parente meu, e eu conhecia já. A festa deve ter começado ali pelas 18 horas, mas já era umas 9h30. Então, o teor alcoólico já estava bem adiantado, bem avançado. E eu me lembro de alguém chegar para mim e falar assim, Ronaldo, vai ali que estão querendo falar com você. Eu fui até lá, e lá estavam as pessoas bem animadas, uma gritaria, eu falei, Ronaldo, vem aqui. Dizem que você sabe muito da Bíblia, porque você estuda, né, teologia, e eu quero saber o seguinte, a Bíblia fala em Gênesis que Adão e Eva tiveram Caim, Abel, Caim matou Abel e depois teve uma família. De onde veio essa família? Me responda agora. Eu não vou responder isso não, porque isso é para vocês pesquisarem depois. Mas eu respondi porque a pessoa disse assim, ninguém nunca me respondeu isso aqui, isso é uma contradição da Bíblia. Então eu tive a oportunidade naquele momento de explicar por que isso não é uma contradição alguma, mas que são mais ou menos uns 6.000 anos que esse texto está escrito. Não era possível que finalmente alguém descobriu o problema do texto, né? Então eu pude explicar aquele texto para aquelas pessoas e elas agradeceram e enfim, continuaram a sua caminhada. Mas o ponto é que eu estava preparado naquele momento. Pela graça de Deus, eu havia lido sobre esse assunto um pouco antes. Mas será que os irmãos estão preparados para esse tipo de pergunta? E outras que possam ser trazidas a respeito do Evangelho? O Evangelho está no banco dos réus. O texto termina no versículo 11, depois de toda essa confusão, o comandante tendo recuperado aí o apóstolo Paulo para que ele não fosse despedaçado, com uma visão. Quero que os irmãos acompanhem comigo mais uma vez a leitura. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. O terceiro aspecto, diante da notícia de que o Evangelho está no banco dos réus e que a igreja muitas vezes precisa sim dar razão daquilo que nós cremos, é que o próprio Deus nos dá a devida coragem. Nós vimos, sermões passados, que Deus, Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos envia, mas Ele também nos dá encorajamento. E nessa noite, eu desejo que a palavra do Senhor encoraje você também para anunciar o Evangelho. Nós não devemos temer o que está ao nosso redor. Nós não devemos temer a cultura que está ao nosso redor. Nós não devemos viver como se estivéssemos numa tensão profunda, com medo de falar de Jesus, porque se nós falarmos de Jesus, vai que alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei, eu não estou preparado. E Jesus fala conosco essa noite, tenha coragem. Assim como o Senhor Jesus enviou o apóstolo Paulo a Roma, e já havia colocado no coração dele que isso iria acontecer, nós também somos enviados. E nessa noite, queridos, mais uma vez, você será enviado pelo Senhor. O Senhor hoje te envia para onde você for, como um campo missionário, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para testemunhar da verdade de Deus. Tenha coragem, porque quem está te levando é o Senhor Jesus.
Mas, pastor, eu não tenho a capacidade do apóstolo Paulo, eu não estudei com Gamaliel. Queridos, muito mais do que estudar com Gamaliel, ter o Espírito Santo nos capacita para falar a verdade. Primeiro, vamos lembrar aí, o mundo desejando nos colocar fora de si, o mundo dando palavras de impiedade e muitas vezes esbofeteando o nosso rosto, deseja nos colocar numa situação vexatória, de humilhação. Porque a cultura que estamos inseridos é uma cultura hostil ao Evangelho. Não pense o contrário. Não pense que nós estamos vivendo em dias melhores ou piores que o apóstolo Paulo viveu. Não, queridos. Assim como a cultura que o apóstolo Paulo viveu, nós também estamos vivendo uma cultura onde pessoas pensam mal ao nosso respeito e querem sim nos colocar numa situação de inimizade com Deus, ou melhor dizendo, com o mundo. Tenha coragem. Tenha coragem, primeiro na forma. A gentileza e a firmeza no anúncio do Evangelho. Seja amoroso, palavras doces para aqueles que estão ouvindo o anúncio do Evangelho. Mas seja firme e convicto no que você crê. Tenha certeza, em primeiro lugar, da fé em Cristo Jesus, anunciando dessa forma àqueles que ainda não creem. Tenha essa capacidade, sim, de falar do juízo, do pecado, do problema que é, sim, a mentira, do problema que é, sim, o adultério, do problema que é, sim, a promiscuidade que estamos vivendo nesse mundo. Não relativize a moral. Mas ao olharmos para a lei do Senhor e vermos o quanto somos maus, nós podemos contemplar a graça de Deus e no quanto Ele é bom para nos perdoar. E esse é o Evangelho. Se você não anunciar isso, se for simplesmente esse Evangelho, como eu já disse em outros momentos, Hello Kitty, se for esse Evangelho cor-de-rosa, em que você diz assim, não, Jesus veio aqui para fazer você ficar bem. Não, porque Ele disse que no mundo nós teremos aflições. Ele mesmo disse que veio trazer a espada e a guerra, porque realmente crer no Senhor Jesus nos leva em situações de aperto. Mas crer no Senhor Jesus nos tira da culpa do pecado e nos torna amigos de Deus. E não há nada melhor que isso. Que Deus também conceda a cada um de nós palavras certas na hora certa. Conheça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, estude, devore a palavra de Deus. Não é para me gabar, não, eu já digo isso para tentar corrigir o problema, mas eu tenho visto com muita alegria o meu filho João, e eu quero dar o exemplo dele porque ele tem apenas 6 anos. Eu não sei se já falei isso aqui, mas eu tanto orgulho do pai, eu falo aqui para vocês. João, esse ano, aprendeu a ler realmente assim, de maneira bem direitinha, assim, tá caminhando. E a cada livro novo que ele lê da Bíblia, ele vem comemorar comigo. E ele está terminando o 2 aos Coríntios, no Novo Testamento, tendo lido já Gênesis e Êxodo. Eu disse, filho, terminou o Êxodo, vai para o Novo Testamento, porque depois a coisa fica mais difícil, é melhor você ir para o Novo Testamento. Ele está terminando aí, está no 2 aos Coríntios. E a minha alegria em ver isso também é o peso que recai sobre o meu e o seu ombro, porque é uma criança de 6 anos que está terminando o Novo Testamento, ou pelo menos está na metade dele. E você? Quanto você lê a Bíblia?
Porque se meu filho que acabou de ler, começar a ler, com 6 anos consegue, você consegue. Eu tenho certeza disso. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você não precisa ser um grande especialista da palavra de Deus. Não é isso que eu estou falando. Por favor, não me entenda mal. Mas se você não conhecer a palavra do Evangelho, o que você vai anunciar àqueles que estão perdidos? A esperança da ressurreição. Mas é o Espírito Santo também que nos encoraja. E essa palavra é de encorajamento. Essa palavra é para que você saia daqui animado para falar de Jesus. Para que você saia daqui disposto. Que assim como Paulo, cheio do Espírito Santo, falou, nós também, cheios do Espírito Santo, podemos fazer. Há uma continuidade entre a igreja de Atos e a nossa igreja. E nós somos chamados a, com fé no Senhor Jesus, a sabermos e a anunciarmos o Evangelho. Que o Espírito Santo toque no seu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã. Que o Santo Evangelho, a esperança da ressurreição, te faça ter a certeza da necessidade de anunciar essa ressurreição aos perdidos, aos cansados, àqueles que estão em trevas, para que recebam a luz do Evangelho. E se você essa noite está em trevas, se você essa noite está entre aqueles que não têm certeza se tem a esperança da ressurreição, eu rogo ao Espírito Santo de Deus que fale contigo nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus transforme o teu coração para crer na esperança que nada desse mundo pode produzir. Somente ao sabermos que aquele que veio a esse mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor, morreu, mas ressuscitou e vivo está para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Santo Deus, Tu és tão bendito. Nós te louvamos e bendizemos pelo privilégio, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Abençoa meus irmãos nessa noite. E que na convicção de que Teu Espírito Santo fala conosco, o Senhor mesmo frutifique a Tua palavra. O Senhor mesmo encontre nosso coração e transforme para a Tua glória. Em Cristo Jesus. Amém.